Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Antônio Henrique. Desde já quero agradecer aqueles que estão acompanhando o canal desde a sua criação. Já peço para se inscrever, aqueles que também assistem, mas não são inscritos. Já deixa sua curtida, né? E compartilhem esse vídeo. Pois bem, hoje eu queria apresentar para vocês uma dica de um livro muito bom, né? Sobre São Tomás de Aquino, né? Um livro introdutório sobre não só a obra, mas também a vida de São Tomás, que é a biografia filosófica escrita por Chesterton, né? Essa edição aqui é da minha biblioteca católica. E Chesterton, neste livro, foi publicado em 1933, e o objetivo de Chesterton nessa obra não foi apresentar a vida, né, a biografia de São Tomás, no sentido de apresentar datas, períodos, né, locais onde o São Tomás nasceu, cresceu, morreu. Claro que isso tem também, mas não foi dar destaque somente a essa parte cronológica da vida de São Tomás, né? Não foi esse o objetivo principal do autor. O objetivo de Chesterton era apresentar, né, de forma que a vida de São Tomás fosse traduzida a partir da sua obra, ou seja, da sua filosofia, da sua teologia, né? O próprio Chesterton vai dizer numa das passagens, né, do livro, que ele partiu da premissa de que a biografia é uma introdução à filosofia e que a filosofia é uma introdução à teologia, né? E que ele só poderia conduzir o leitor pouco além do primeiro estágio, ou seja, da biografia do santo, né, de São Tomás. O que Chesterton quer dizer sobre tudo isso? Que seu objetivo não era separar a vida de São Tomás, né, da obra, né? E que falando da filosofia de São Tomás, do doutor Angélico, que ele acabará apresentando a sua teologia e sua filosofia, porque falar da filosofia de São Tomás, né, falar da sua teologia, é ao mesmo tempo falar da sua vida, porque São Tomás viveu aquilo que ele ensinou. Esse é o grande diferencial da obra de Chesterton, diferente de algumas outras que são muito boas, sim, claro, são muito recomendáveis, mas essa de Chesterton, segundo até o próprio medievalista francês, né, o Etienne Gilson, disse que a biografia escrita pelo Chesterton foi a melhor que ele já leu, né, durante toda a sua vida, né? E é muito importante e é muito gratificante ler esta biografia filosófica escrita pelo Chesterton, porque ele vai criando, logo no primeiro capítulo, como exemplo, ele cria séries de contrariedades entre São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino, entre as sociedades, né, de que cada um deles começou a ser mais estudado, começou a ser mais querido, né, da sua espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? E Chesterton dá o exemplo no livro. Por exemplo, que o São Francisco de Assis, né, e todas as suas virtudes em relação à natureza, em relação aos animais, né, em relação à sua espiritualidade mendicante, né, tudo foi de grande destaque na Inglaterra do século XIX, ou seja, levamos em consideração que ainda no século XIX a Inglaterra estava passando ainda pelo seu processo de industrialização, né, ou seja, a questão da natureza e essa coisa da pobreza, né, da irmã pobreza, né, que o São Francisco vai falar, criou uma espécie de contrariedade com a sociedade britânica do século XIX, e que
mesmo com essa contrariedade, foi o personagem medievalista, personagem medieval, que mais chamou a atenção dos britânicos naquele período, né? Então, uma coisa que aparentemente destoa uma da outra foi que se aproximaram, né? E a mesma coisa acontece com São Tomás em relação ao século XX, né? A questão das ideologias, a questão do niilismo muito presente nessas ideologias do século XX, né? Chesterton vai dizer assim que quando o século XX é um século tomado pelo não uso da razão e pelo não uso do bom senso, é o mesmo século que abraçou, né, a lógica racional e tomista aristotélica de Santo Tomás de Aquino. Então, Chesterton vai dizer até a frase, né, que cada geração seja convertida pelo santo que mais a contradiz, né? Assim, da mesma forma como o século XIX se agarrou ao romance franciscano, precisamente por ter negligenciado o romance, o século XX já se agarra à teologia racional tomista por ter negligenciado a razão, né? Fecha aspas. Então, esta criação de diferenças entre um santo e outro, que já abre o livro no primeiro capítulo, né? E que também vai passando no decorrer dos outros capítulos, é muito interessante, é muito, como eu disse, gratificante de perceber na obra de Chesterton sobre Santo Tomás, né? Além, claro, de todo os dados sobre a vida de Santo Tomás, sobre como ele foi adquirindo, né, o conhecimento, como ele foi apresentado, por exemplo, a filosofia aristotélica, que foi graças a Santo Alberto Magno, que foi o seu mestre, né, na Universidade de Paris. Se não me engano, é o capítulo 6 que Chesterton ele dedica a Santo Alberto Magno, que é um santo até um pouco desconhecido, né, aqui no Brasil, um santo que pouca gente tem devoção, né, não só no Brasil, mas no mundo em geral, né, por ser um santo mais voltado para o lado racional, para o lado da intelectualidade, né. E a parte que Chesterton dedica a filosofia aristotélica, né, a influência que a filosofia aristotélica exerceu sobre Santo Tomás, é muito bonita, é uma das partes mais belas do livro, né, porque é quando Chesterton diz que São Tomás deixou o cristianismo mais cristão, tornando ele aristotélico, né? Ou seja, ao mesmo tempo que São Tomás ele batizou Aristóteles, né, pela sua filosofia, né, pela sua filosofia e juntando com a sua teologia cristã, né, os dados da revelação cristã. Enfim, é uma obra muito importante para aqueles que não leram ainda nenhuma biografia de Santo Tomás. Eu dedico que comprem, né, que façam essa compra, adquirem esta grande obra de Chesterton. Como eu disse, foi publicada no começo do século XX, 1933, e comecem, né, a serem introduzidos nessa vida e obra de São Tomás de Aquino. Uma outra obra foi escrita por um frei dominicano. Essa é a Suma Teológica em forma de catecismo, que é do Thomas Piegues, um frade dominicano também, né, que ele vai condensar as informações contidas na Suma Teológica, nos seus volumes, de forma de perguntas e respostas, né? Para quem já teve a oportunidade de ler, né, de consultar, por exemplo, o Catecismo de São Pio X, né, que já é um catecismo que condensa o Catecismo de Trento, né, com perguntas e respostas, vai notar essa semelhança também nessa Suma Teológica em forma de catecismo, né, escrita pelo Padre Tomás, né. E
porque eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Na parte da distinção da gravidade dos pecados, né, e de seus correspondentes castigos, é uma forma também quase de diálogo platônico, porque ele começa assim: tem os mesmos caracteres de gravidade todos os pecados cometidos pelos homens? A resposta: não, Senhor. Né? Depois a próxima pergunta: a que se atende para determinar a gravidade de um pecado? Aí a resposta: a categoria e necessidade do bem que priva, e a maior ou menor liberdade com que se executa. E entre parênteses depois vai estar, né, onde o leitor pode consultar isso na própria Suma Teológica. Né? Então, assim, é um livro, uma obra de muita importância para aqueles que querem ser introduzidos na Suma Teológica, né? E fica meio perdido ali na questão dos silogismos, né? Tem a premissa 1, tem a premissa 2, né? Às vezes tem a premissa 3, 4, e depois vai vir a solução, e depois as respostas, a primeira premissa, as respostas da segunda premissa, e assim por diante em todas as perguntas e seleções da Suma. Para aqueles que se sentem meio perdidos de primeira, seria interessante obter essa obra aqui do Padre Tomás, para começar a ser apresentado a Suma Teológica. Né? E é uma obra que de muito prestígio, né, dentro da... Foi de muito prestígio, né, na época que foi publicada, né, o Papa Bento XV, ele até se dirigindo ao autor da obra, ao Padre Tomás, né, o Frei Tomás, disse em uma carta, né, soubestes acomodar ao alcance de sábios e ignorantes os tesouros daquele gênio excelso, condensando em formas claras, breves e concisas o que ele, com maior amplitude e abundância, escreveu. Por nossa parte, te felicitamos por teus prolongados estudos e trabalhos, nos quais te mostras excelente conhecedor da ciência tomista, e sinceramente desejamos que consigas o fim que, ao empreendê-los, te inspirou o teu amor à Santa Igreja, que sirvam a muitos para conhecer a fundo a doutrina cristã, e em prova dos divinos favores e testemunho de nossa especial benevolência, com muito amor te damos a ti, querido filho, e aos teus discípulos a bênção apostólica, fecha aspas. A carta do Papa Bento XV ao Frei Tomás, por ter escrito esta obra de grande valor. Fica aqui a dica dessas duas grandes obras sobre São Tomás de Aquino, né? Chesterton e Padre Tomás. Existem outras obras, né, sobre São Tomás? Obviamente que sim, né? Padre Sertilanges tem uma, que é a introdução ao tomismo e às ideologias modernas, né? Tem o que eu citei no livro, que é o tomista francês e medievalista Etienne Gilson também, né? Que ele tem um livro chamado O Tomismo. Eu até tenho ele aqui, né? Eu posso fazer um vídeo posteriormente falando dele, que é muito bom também, e ele pega um aspecto bem mais fundo na filosofia e na teologia de São Tomás, que é muito bom, né? E tem as biografias, né, mais, como eu disse, que mais partem do princípio da cronologia, né, de como as coisas aconteceram, né? Tem o primeiro volume do Frederick Copleston, né, sobre a história da filosofia, que vai pegar uma parte ali da filosofia medieval e vai tratar sobre a vida e a obra de São Tomás também, que é muito importante. Ficou essas duas dicas aí. Espero que vocês consigam obter essas duas obras, ler essas duas obras, né, estudá-las a fundo, conhecer um pouco mais da filosofia tomista, né? E é isso, espero que vocês gostem, curtem o vídeo. Não se esqueçam novamente de se inscrever no canal, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.